Oi, aventureiros da história! Bem-vindos ao nosso canal e vamos para mais uma aventura! Vamos falar sobre a espionagem paraguaia durante a Guerra da Tríplice Aliança. Ela começou até bem antes, mas a gente tem que pensar não como o Paraguai tivesse uma KGB paraguaia ou uma CIA Guarani. Na verdade, a informação é muito preciosa e Solano Lopes já pensava na invasão do sul do país, mas ele precisava garantir sua retaguarda. A retaguarda é o Mato Grosso, é a província de Mato Grosso. Era uma província muito complicada para se defender. O Império Brasileiro levava meses por terra. O melhor caminho eram os rios. Então, antes da guerra, 2 anos antes, ele mandou espiões para território do Mato Grosso do Sul. Hoje, Mato Grosso do Sul, né? A província de Mato Grosso. A Associação Nacional de História fez uma pesquisa muito interessante e existe documentação sobre isso. André Herrero, em 1863, ele esteve aqui no Brasil procurando informações sobre os fortes, caminhos e trilhas. E também Francisco Isidoro Reskin. Esse cara veio disfarçado, ele era um coronel paraguaio, e ele veio disfarçado como grande negociante de gado. Então ele chegou no Mato Grosso e fez contato com o pessoal ali, os comerciantes, os tropeiros. Essas duas pessoas, eles também visitaram os fortes, o Forte Coimbra. Então eles sabiam das deficiências que existiam na região da província do Mato Grosso. Então, como comerciante de gado, as trilhas usadas para levar o gado de Mato Grosso até o Paraguai, fazendo o caminho contrário, eram as mesmas trilhas que o exército paraguaio usou. Então eles já sabiam disso. Quando os paraguaios invadiram o Mato Grosso e atacaram o Forte Coimbra, eles já sabiam detalhes sobre o forte, quantidade de homens, quem era o comandante, onde ficava o paiol, as deficiências do forte em termos de munição, porque o forte estava praticamente largado. Então o Paraguai fez o dever de casa, então eles sabiam, não foi só invadir, porque eles não conheciam nada, então eles já entraram com conhecimento de trilhas, os melhores caminhos, os vales do rio. Val do Rio é o local de passagem, um local raso onde dá para passar. Isso só com conhecimento local. E o Francisco Isidoro, durante o ataque, depois do ataque ao Forte Coimbra, ele entrevistou prisioneiros, entrevistou também desertores para saber detalhes dos reforços brasileiros. E reforçar o Mato Grosso era muito complicado, a gente vê isso na retirada da Laguna, que foi um troço horroroso, que o exército imperial brasileiro acabou sofrendo uma derrota muito grande, mais pela doença, pelo terreno, do que pelas tropas paraguaias. O Paraguai ficou tanto tempo em Mato Grosso que só se retirou não por via militar, mas sim porque os aliados estavam vencendo no sul, invadindo o território paraguaio. Eles tiveram que recuar para proteger a pátria-mãe. Mas o serviço secreto paraguaio, ele teve ações ousadas. A historiadora Larissa Bianco de Azevedo, ela conta que houve um plano de fazer um levante em Santos, um levante de escravizados. Eles, agentes paraguaios infiltrados, eles fariam que os escravizados fizessem uma revolta. Começaria em Santos e se espalharia por São Paulo inteiro. E eles queriam que até as fazendas de café do Vale do Paraíba fosse contaminada por esse levante. Mas isso não aconteceu por causa do chefe de polícia de São Paulo, João José de Andrade Pinto. Em julho de 1865, ele recebeu a dica que isso estava acontecendo. Ele saiu de São Paulo, foi para Santos e lá ele desbaratou essa conspiração. Isso aí
foi descoberto pela historiadora através de cartas do delegado. Essas cartas estão no Arquivo Nacional, dá para ser consultadas. E é uma história muito interessante. Então a espionagem que os paraguaios fizeram foi grande. Havia também um serviço, vamos chamar de serviço de contra-espionagem paraguaio, porque Solano Lopes era totalmente paranoico. Então ele tinha informantes, usava meios de tortura para com medo de um atentado contra ele. Tanto que ele prende a mãe, prende os irmãos, ele manda fuzilar os irmãos e também ele acaba exterminando parte da guarda de elite por causa de um boato. Por causa desse boato, ele mandou exterminar os melhores soldados da sua guarda de elite. Então, a contra-espionagem dentro do Paraguai também funcionava. Mas o Império do Brasil não era bobo também não. Segundo Gregório Benítez, que é um escritor que fez esse livro sobre a Guerra do Paraguai, ele fala que tinha um espião brasileiro dentro do consulado paraguaio na França, que era o Cândido Barreiro. Cândido Barreiro, ele era um oficial de compras, ele era responsável por comprar as armas e criar laços e alianças para o Paraguai. Só que ele barrou isso tudo. O Brasil chegou a comprar as duas fragatas paraguaias que estavam sendo construídas, uma na França e outra na Inglaterra. Ele pagou esse Cândido Barreiro para que as fragatas não fossem construídas. Então acabou trazendo as fragatas para o Brasil. Corsários americanos, nós já até fizemos um vídeo sobre isso, queriam lutar ao lado do Paraguai, fazer uma guerrilha naval na costa brasileira e atrapalhar a navegação na foz do Rio da Prata. E o Cândido Barreiro barrou isso também. E o Benítez diz que ele foi uma figura nefasta para o Paraguai. Ele era um agente da coroa brasileira e, em recompensa, ele ganhou a presidência do Paraguai. O Cândido Barreiro ele foi o primeiro presidente depois da derrota do Paraguai. Quando o Paraguai foi vencido, a primeira viagem dele não foi para o Paraguai, foi conversar com Pedro II, agradecer a Pedro II. E Pedro praticamente coloca ele como presidente do Paraguai. Fica pouco tempo, mas ele exerceu a presidência. Ele foi o primeiro presidente pós-Lopes que ficou no Paraguai. Então a história da contra-espionagem brasileira também é muito interessante. Mas isso já é uma outra história.